gravar, peraí, eu já começo a falar. Pronto. Esse assunto que a gente vai conversar hoje é um tema que, assim que eu posso, eu coloco ele na sala. Quanto antes. Então, assim, por exemplo, tive uma oportunidade, como é o caso de hoje, era para a gente estar fazendo prática, mas por conta do decreto, a gente não pode ter aula presencial, como vocês sabem. E não pensei duas vezes. Lucas, que tema que é esse? Que negócio doido que é esse que você quer conversar, que você vai discutir com a gente hoje? Hoje nós vamos falar sobre ética. Não, vai falar de ética. Você vai ver que sem ética, você não, profissionalmente falando, né? Você não chega a lugar algum, assim, você não vai longe se você não atuar com ética. Tá? Então, eu trouxe aqui uma apresentação, eu fiz essa apresentação para vocês, tá? Depois eu também vou disponibilizar ela, fiquem tranquilos. Mas a ideia central, pessoal, a ideia central dessa aula é entendermos o que é ética, qual é o papel da ética, por que a ética é importante, se é que ela é importante, vocês vão ver que com certeza é importante, e principalmente, como é que eu, cuidador, como é que eu trabalho com ética? A ideia é um bate-papo, tá? Eu tenho alguns pontos aqui que a gente vai pensar um pouco sobre, beleza? Professor, por que você vai conversar sobre isso? Quero contar algumas experiências que eu tive durante a minha graduação e que me fizeram, na verdade me fazem até hoje pensar bastante sobre quem sou eu, profissionalmente falando, e em como eu atuo, como eu trabalho, né, na minha área e tudo mais. Especificamente em cuidadores, eu tive algumas experiências, algumas positivas e outras não tão positivas, relacionadas à ética. Eu quero, claro, o foco da aula de hoje vai ser as experiências negativas, né? Claro. Por quê? Porque eu quero que você entenda a razão, o motivo, ou os porquês de você sempre atuar com ética. Então, essa é a ideia. Justamente por isso que justamente por isso que a gente vai conversar e por isso que eu vou ficar falando das experiências negativas aqui. Durante a graduação, eu estive em alguns espaços, então desde casas de repouso, a universidades de idosos, em postinho, passei um pouco em hospital, enfim, eu fiz estágios e estive em alguns ambientes diferentes durante a minha graduação. Fui também em visita na casa dos idosos e tal. E eu tive contato algumas vezes com cuidadores, em alguns desses espaços, né? E uma vez, em um desses espaços aí, eu não vou falar o que é, por questões éticas, né? Tem tudo a ver, você entender o porquê, por questões éticas. Mas tinha uma equipe, era uma equipe de cuidadoras, tá? 4 mulheres, no turno. Então, uma cuidava do turno A, ficava 12 horas, daí outra assumia o turno B, ficava mais 12, enfim, 12 por 36, né? E aí, de repente, o patrão, a pessoa que contratava o nosso serviço, de repente, essa pessoa chamou a gente para uma reunião. E aí a gente falou, o que será que esse cara aqui é uma reunião, né? Será que aconteceu alguma coisa? Sei lá, o que será que é? Aí quando a gente foi, ele falou assim, olha, tem sumido medicamentos da minha mãe. Mas a gente pensou aí. A gente não falou para ele, né? Mas a gente pensou. Mas o que será que a gente tem a ver com isso, né? Aí ele falou, olha, eu desconfio que tem sido uma, ou sei lá, ou todas cuidadoras aí, alguém pega remédio da minha mãe. E aí a gente foi, enfim, aí no fim descobriu que realmente tinha uma cuidadora que pegava. Porque o pensamento dela era o seguinte, pegar um só não faz falta, né? Então, a mulher tem um monte. Se eu pego um por dia, não faz falta.
de fato, não faz falta, né? Na cabeça dela, tô falando. Só que um por dia em um mês são 30 comprimidos. Mais de uma cartela. O cara comprava por cartela. Ué, eu vou dar um exemplo, sabe? Ele comprava 5 cartelas, um exemplo, né? Sei lá, 5 cartelas. Toda vez, fica 4, mas eu comprei 5, eu tenho certeza. Eu coloquei 5 no armário. Só tem 4. Só tem 4. E aí ele começou a desconfiar e por fim a gente viu que tinha uma cuidadora pegando. Outro caso, cuidadora pegando luva. Mas ele tem muito. Um dia desse eu tive contato com uma notícia assim. Uma pessoa foi dormir com outra pessoa no hospital. Um homem, 50 e poucos anos, cuidando de um idoso que fez cirurgia. E aí foi dormir com o idoso no hospital. E aí, de repente, esse idoso volta para casa e na mochila do idoso tem um lençol. E aí perguntaram, você falou, mas que estranho, né? que é esse lençol aqui, né? Só que o idoso tem Alzheimer. Não adianta perguntar para ele, ele não vai responder. Ele não vai saber o que é. Aí a família esperou esse cara chegar lá, o cara que dormiu com ele perguntou ao fulano, ué, esse lençol aqui na mochila dele, você sabe o que aconteceu? Aí o fulano, o cuidador, que aspas, falou assim, foi eu que peguei. Falou, mas você pegou mas você pegou do hospital? Mas você pegou do hospital? Não, mas você pegou do hospital? Aí o cara, o cuidador, falou assim, peguei. Falou, mas como é que você pega quando você trouxe o negócio do hospital para casa? Falou, mas tem muito lá. Aí, como eles têm muito, eu trouxe. Eles têm demais lá. Um só não faz falta, não. Ética. Falta de ética. Tá? Então, ética, a gente vai ver a definição daqui a pouco, mas ética é você fazer o que é certo. Ô, Então, se não é Lucas, seu, é errado você pegar. Mas tem muito. Mas é errado. Se tem Lucas, muito, se tem pouco, não importa. O que importa é que não é seu. Você não pode pegar. Tá? Cuidadoras, pegam luva. Já cansei de ver cuidadoras pegando luva na casa do paciente. Mas tem muito. Mas não é sua, a luva não é sua. Não foi do seu dinheiro, não veio do seu trabalho isso. Não é seu. ô, Por mais Lucas, que tenha muda. Oi, alguém falou alguma coisa? a Maria, Oi, Maria. boa tarde. Tarde, quando você vai falando, eu vou tentando ajustar a câmera aqui. Pode falar que eu tô te ouvindo. Pode falar. Então, eu acho que não é falta de ética. Quem pega é porque é acostumado a roubar mesmo. Já é E já outra é, coisa, já tem o dom mesmo para roubar. E outra coisa, é por isso que, ó, pode falar, eu trabalho bastante, mas eu sozinha aqui não tem esse tipo de problema. Porque o que acontece aqui é Maria, entendeu? Ou é Maria ou é Maria. Passou de duas cuidadoras num lugar, já vira bagunça. sabe que é isso mesmo, viu, Maria? Assim, às vezes, claro, obrigado pela sua colocação. Tem situações onde você consegue, sim, ter um bom desempenho. Nesse caso aí, nesse mesmo lugar que eu tinha essa equipe que dava problema, a gente também tinha equipes, no plural, equipes que rendiam bem. Mas quando você tem uma pessoa que tem uma tendência, que nem você falou, né? Que já é de má índole, se você tem uma pessoa que já é de má índole, ela pode se influenciar as outras, tá bom? Mas equipe, muitas vezes, só uma pessoa não dá conta, né, de cuidar de um paciente. Mas eu concordo, é muito mais Eu fácil sou você... guerreira, hein, Lucas? Hã? Eu sou guerreira de dar conta do meu velho É, aqui, então, pesadão. não, eu imagino. Olha, eu tiro o chapéu pra mim, viu? Não, eu imagino, o Maria, porque a ideia é a seguinte, uai, é uma questão até lógica, né? Se é uma pessoa só para cuidar de um paciente, se você tem outra pessoa, a carga, entre aspas, não me entendam mal, as dificuldades, aquilo que o cuidado pode trazer, fica dividido para duas pessoas. Nesse caso, como é o caso desse paciente que a gente viu, essa pessoa era uma pessoa que precisava, que tinha que ser cuidado 24 horas, literalmente 24 horas, a todo tempo. Era um idoso com Alzheimer acamado, e aí não podia deixar. Então, as cuidadoras
tinham casa, né? Tinha que voltar para casa, tudo mais, tinha que ter mais uma pessoa ali. Mas quando você tem só uma pessoa, é mais fácil achar o dono do gado, né? É bem mais fácil, concordo com você. Já até mora aqui já. Imagino. Ei, Mari. Então, isso pode acontecer. Parece algo bobo, né? Não, mas peguei uma luva, mas tem tanto. Olha, mas não é seu, não é certo. E aí, essas coisinhas. Uma outra questão também. Ih, essa aqui. Eu vou falar durante a aula. Mas já vou adiantar. Às vezes, eu sei, gente, parece até bobo, né? Vai falar assim, nossa, o Lucas está falando essas coisas, ele só pode estar inventando. Não é, é verdade. Lá desse mesmo lugar que eu passei. A família chamou, convocou a gente para falar o seguinte, olha, tá sumindo comida na geladeira. E aí, Lócio, fala, Lucas, então o cuidador não pode comer, não é isso? Desde que a família autorize. Sabe, se a família autorizou, muitos espaços a família autoriza. Falou, você pode comer tudo. Só não come, lógico, que é do meu pai, da minha mãe, sei lá, que não é do paciente, né? Porque aí é dele. Mas tudo que não for dele, você pode ficar à vontade, pode comer, a gente vai comprar para você e tal. Mas nesse caso, a família não tinha autorizado, nessa situação que eu tô falando. A família não tinha autorizado. E mesmo assim, a cuidadora, aqui era uma só, viu, Maria? Nesse caso era uma só. A cuidadora pegava e comia. Comia. E aí, quando a família chegava, porque era assim, essa cuidadora, tipo, morava com o idoso. Precisava. E aí, quando a família chegava, que ia lá, né, para visitar, ué. Quando chegava, cadê? Não tinha comida. Não tinha, por quê? Porque a cuidadora tinha comido tudo, tá bom? E aí, adivinha? BO. A BO para quem era líder da equipe, ou para a empresa, se fosse o caso uma empresa, tava problema. E tem que dar, né? Imagina você compra comida para sua mãe ou para o seu pai. Contrata alguém que, teoricamente, vai cuidar da sua mãe. De repente, se a pessoa está comendo a comida que era dela, você não vai ficar pensando, nossa, será que a minha mãe está... Não, você já vai pensar automaticamente, cara, minha mãe está passando fome, essa pessoa está tomando que é dela. Enfim, esses pensamentos traziam conflitos. E só tinha uma saída para esses casos, todos que eu contei para vocês. Demissão. E em alguns casos até por justa causa, né? Porque você pode incriminar que a pessoa pegou algo que não era dela, comprovando justa causa. Tá? Então, muita atenção. Outra questão relacionada à ética. Tem a ver também com violência, claro. Pegar um Vou troquinho. falar uma coisa, Lucas. Oi? Desculpa interromper. Não, pode Desculpa falar, oi. interromper. Vou falar uma coisa. Ah, E a pior coisa que a pessoa faz na vida é ser mandada embora por roubo. É difícil para a pessoa arrumar serviço em qualquer outro lugar. uai. Ah, eu vou citar outra coisa. Tem uma cidadinha aí que a cuidadora vai trabalhar de manhã Uhum, cedo, 12 por 30, é assim, é duas. Ela vai 6 horas e aham, sai 6 da tarde. 6 entra uma e sai 6 do outro dia, entendeu? É duas. entendi. Aí, então, a que vai de manhã cedo e a outra também. Tem que levar o café da manhã, o pão. Eles não deixam fazer refeição lá, não deixam comer nada da casa deles lá. Não. Maria, Eu acho isso um absurdo. olha, tem família que não, é o que eu falei para você, não aceita. Não aceita, inclusive não aceita, por exemplo, assim, olha, o meu pai e minha mãe, sei lá, tem um banheiro, você tem outro, olha, se você for trocar, você usa aqui, enfim, aí mas isso aí é o que eu falei para você, geralmente, tudo isso já é discutido antes de você fechar o contrato. Então, assim, olha, você vai cuidar da minha mãe, mas é essa aqui a condição, beleza? Beleza. Aí você falou, beleza, já era. Aí eu acho que faz sentido, porque você já sabia, né? Mas muitas vezes, Maria, e pessoal, né? Não foi combinado que você comeria a comida, e aí, e pior, ainda comeria o que é dela. E aí, nesses casos, Maria e galera, e aqui, ó, pegar o troquinho. Porque essa pessoa aí que comia as coisas do idoso, tipo, morava com ele, era algo assim, ficava muito tempo com ele mesmo,
E aí os filhos confiavam nessa pessoa. E aí deixavam o dinheiro com ela. Falou, se faltar... não, é isso aí, Maria, combinado, não sai caro. Mas assim, olha, se faltar alguma coisa pro meu pai, você me avisa, que aí eu mando o dinheiro para você e aí você compra, tá? Não, beleza, combinado. Aí de repente falou, manda R$ 50 aí que tá, eu vou tinha tipo um verdurão perto lá, tá? Era tipo um varejão. Vou lá. Aí falei, caramba, nossa, meu pai tá comendo muito aí. Quase todo dia R$ 50, onde que tá comendo tudo isso? Ia lá, e eu falei, aí começaram a desconfiar. Porque era tipo assim, ia lá no varejão, além dela comer muito, essa pessoa, comer demais, e além do que, não era nem para comer, já tava comendo. Sobrava troquinho e ela, ó, tipo assim, ficou, sei lá, R$ 42. A família deu 50, 8 ela já mordia, entendeu? Ficou 35, custou 35, né? A família deu 50, sei lá, 15 ela já mordia também. Então toda semana ela dava uma mordidinha, dava quase uns 50 por semana. Você acha que a família acha isso legal? Não, mãe. Justa causa. Não tem como, entendeu? E aí o problema é, se isso. Alguém falou alguma coisa? A Carmen. Oi? Oi, Carmen. Quando eu trabalhei lá cuidando do casal, eu almoçava lá. A filha deles fazia questão que eu almoçasse. Eu fazia o café para eles, eu tomava café com eles. E às vezes tinha dia que ela não tinha como ela levar o almoço e ela deixava o dinheiro para mim comprar. Mas assim, sobrava R$ 1, eu punha lá na mesa. Perfeito. Nossa, nunca, de jeito nenhum, pensar em ficar com o dinheiro dos outros, né? Você acha, Mas, Carmen? assim, a comida, eu sempre falava para ela, eu trago minha comida. Não, Carmen, de jeito nenhum, você vai almoçar aqui com eles. E almoçava, fazia o cafezinho, eu fazia o café para eles, tomava café com eles. Era muito gostoso, pena que acabou. Que bom. Você sabe que, Carmen, obrigado pelo seu relato. Lucas, como é que eu faço para resolver isso? Nota, toda vez que você vai no mercado, não tem a notinha? R$ 45,17. Tá aqui a notinha, tá aqui o troco. Não tem o que falar de você. Tá o troco aí, tá aí a nota? Não, realmente ela não me pegava. E nesse caso, essa pessoa não apresentava nota. Então, como é que eu vou confiar que ficou realmente R$ 15? Você pode estar falando que ficou 45 e ficou 12. Você mordeu o resto tudo. Não tem como eu adivinhar. Não estava lá, eu não sou dono do mercado, eu não consigo puxar no sistema. Então a família começou a desconfiar, isso acontecia. Importante, tá? Outra questão. E aí já um outro caso. É também uma cuidadora, uma mulher cuidadora, e uma senhora, nesse caso. A senhora tinha diabetes e tinha outras doenças lá e tal, e ela gostava muito de um pastel. Ela amava paçoquinha e pastel. Quem não gosta, né? Eu também gosto, né? É bom demais. Mas ela não podia comer, claramente. Era uma orientação do médico, enfim. E tinha um momento lá, um dia específico que deixava ela comer. Só que essa cuidadora era esperta. Por quê? Porque ela sabia que a paciente não podia. Mesmo assim, ela, tipo, se aproveitava da vontade da idosa para pegar para ela também. Então, assim, você acha que ela ia lá comprar pastel? Já pegava 2. Um para ela e um para a idosa. Ia comprar paçoquinha, pegava aquele pacotão, sabe, de Moreninha do Rio? Aquele pacotão, grandão assim. Não sei quantas vem, 40, não sei quantas vem. Pegava o pacote. Quando questionada, ela falava assim, não, mas sabe o que é? Que ela gosta. E aí eu peguei para ela. Só que você pegava que tinha algo errado porque ela escondia. Então, quando a gente chegava na casa, você sentia um cheiro de açúcar no ar, né? E de tipo meio de gordura, que era o pastel com a paçoca, que ela gostava de comer junto os dois. E você olhava para... Aí a gente pedia para ela se retirar, para ela, a cuidadora, se retirava, e a idosa que ela cuidava ficava com a gente ali, que a gente, tipo, fazia um trabalho de supervisão, ver como é que tá, se o paciente estava bem e tal. E quando a gente ia falando com a senhora, ela ia limpando a boca.
E aí você via, tipo assim, restos assim, né, no canto da boca dela, tipo de amendoim, de paçoquinha. E aí você ia dar uma verificada no quarto, estava embaixo do travesseiro o pastel, embaixo do travesseiro a paçoca, tudo ali. Lucas, mas se a senhora quer comer, é errado? Segundo o tratamento, sim. Aí tem que explicar para a família que ela quer comer. Aí é uma questão da decisão da família, não é nem isso que eu quero entrar. Mas a questão é, ela se aproveitava da vontade, da bondade e vontade da idosa para comprar e para comer também. Então, todo dia ela comia pastel, de graça, sem a família saber. A família mandava dinheiro para comprar coisa, frutas e tal, ela comia o pastel e as outras coisas. E sempre relatava que estava faltando. Nossa, tá faltando. Ô, fulano, aí falava o nome. Era um sobrinho nesse caso, né? Era um sobrinho dessa senhora. Ô, fulano, ó, tá faltando isso, isso, isso e aquilo. Você consegue mandar dinheiro ou trazer para mim? E aí, enfim. Tá? Então, assim, gente, a importância da ética profissional, da gente conversar sobre ética, é porque por mais que pareça algo bobo, vocês vão se deparar com inúmeras situações onde vocês também serão, eu não vou dizer levados, mas tentados serão. Principalmente se vocês trabalharem em equipe, né, como a Maria colocou. É muito complicado. Eu fui em algumas casas em São Carlos, em condomínios milionários, né? Lógico, eu não morava lá, mas eu fui visitar alguns idosos lá nesses condomínios e você via a abundância em tudo. Tudo. Família muito rica, milionária, só que quando a família via, e eu acho que é o caso da Carmen, talvez, da Maria também, né? Da própria Maria, né? Falou aí, a Maria falou, a Carmen falou também. Eu acho que quando a família vê sinceridade, honestidade na pessoa, no caso na cuidadora, ou nos cuidadores, pode ser mais de um, nos cuidadores, fica mais tranquilo de lidar. Então, assim, cara, eu sei que você não vai roubar. Por mais que eu tenha dinheiro, nesse caso, essa família, esse idoso que essa equipe cuidava nesse condomínio milionário, tinha um carro raríssimo, que é uma Mercedes colecionador. Eu sei porque eu gosto de carro, e aquela Mercedes que ele tinha na garagem era de colecionador. Ninguém tem aquela Mercedes, só colecionador. E ele nem andava. Eles desciam de helicóptero, enfim, a família muito rica mesmo, e só ia para o Einstein, em São Paulo, muita grana demais. Era muito rico. Mas a família amava a cuidadora. Por quê, professor? Porque ela era bonita? Não, não tem nada a ver com beleza. Tem a ver com honestidade, tem a ver com ética, tem a ver com questões relacionadas à índole. Puxa, a cuidadora, nesse caso, era uma só. Era de boa índole. A família amava ela. Amava. Tá? Então, assim, gente, falar sobre ética é fundamental. Mas é meio chato. Não é. Você vai lidar com isso a todo instante. Não só no trabalho, viu? Ética também você lida em outros contextos. Seja em casa, ou na rua, né, no mercado, enfim, por aí vai, tá? Então, muita atenção e a gente vai lidar. Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz uma apresentação, né, como eu falei, vou compartilhando com vocês aqui, falar um pouquinho sobre ética, o que é ética, o que a gente tem que considerar, por que ética é importante, se é que é importante, qual que é a diferença entre ética e moral? A gente vai falar um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vejam aí, se vocês... ótimo. Tá indo aí. Aê, perfeito. Olha que legal. Vamos lá. Então, ética profissional. Então, assim, ética é um assunto mais abrangente. Não tem a ver só com a profissão. Lucas, eu só trabalho com ética lá na casa do meu paciente? Não. Você trabalha com ética na sua casa também. Trabalha com ética na rua. Trabalha com ética, por exemplo, quando a moça do mercado entrega o dinheiro errado para você. Ai, ai. E aí você fala, tô precisando mesmo, né? Quem sabe foi Deus que mandou.
E aí ela devolveu R$ 50 a mais, você acha que Deus ia mandar? Assim, gente, não tem nada a ver isso aí. Foi um erro da moça mesmo, entendeu? Não, mas isso aqui, olha, eu não tenho culpa. Um dia, falar uma, saí de casa, eu tava, assim, isso foi no Goiás, lá em Tumbiara. Saí de casa, um portão, assim, de grade, saí de casa, olhei pro chão, uma nota de R$ 20. Naquela época, em 2004, vintão era dinheiro, hoje não é, mas naquela época era dinheiro, em 2004 era grana. 2004. Aí eu olhei, falei, caramba, que beleza, falei, vintão. Quando eu peguei a nota, lá atrás, quando eu peguei a nota, aí eu falei assim, e essa nota aí? Aí meu pai falou, né? Eu falei, eu não sei, tava aqui no chão, aqui. Falou, mas é sua? Eu falei assim, não, não é minha, não. Mas de quem que é? Eu falei, não sei, tava aqui no portão aqui e tal. Falou assim, aí ele falou assim, né? Então deixa lá, então. Eu falei, nossa, isso foi uma brincadeira comigo, né? Eu tava precisando, eu tava querendo, porque naquela época a gente não tava muito bem assim nas pernas, né? Financeiramente falando. E aí eu falei, caiu do céu, né? Enfim. E aí eu tive que deixar e tal. E aí eu aprendi muitas coisas, mas isso eu era bem novo, né? Aprendi muitas coisas assim. Eu nunca fui te pegar nada, mas nesse dia eu me confundi, fui tentado, entendeu? Falou, cara, eu tô precisando muito, a gente tá passando muita necessidade. Caiu aqui na porta de casa, vou pegar. Aí deixei lá. Agora, sabe Deus, se a pessoa do ano voltou, pegou, alguém pegou, porque no outro dia de manhã não tava lá. Levantei, fui ver, não tinha nada lá. Sei lá quem pegou. Então, a ética não é só aplicada no nosso ambiente profissional. Pode e deve ser aplicada no ambiente profissional, mas não confundam ética somente com o ambiente profissional. Não é isso, tá bom? Ética tem a ver com outras questões também. Vamos ver o que é, então. Opa, já vai. Ó, vamos ver o que é. A ideia, então, dessa aula é a gente discutir um pouco sobre o entendimento, né, aí, relacionado à ética, e todos os elementos que acompanham. Também a gente quer reconhecer a importância desse conceito para a vida profissional. Olha, isso aqui, gente, é o significado técnico de ética, tá bom? Então, talvez você não concorde. Tô falando, essa é a definição de ética. Então, o meu papel aqui é mostrar para você a definição. O que significa, inclusive com exemplos. E aí, depois eu vou falar aqui para vocês, vou contar um pouquinho sobre essa historinha do relógio aqui. Que é uma coisa meio... não tá aqui, né? Então vai, vamos lá. O que acontece? Tem duas situações. Um rico compra... Por isso que eu falei. Eu só vou falar, tá? Aí a gente passa para frente, mas só para vocês irem pensando. De acordo com a ética, com a definição de ética, isso está errado. Tá? O que eu vou falar, então, nem vou perguntar, você acha que está certo ou está errado? De acordo com o conceito da ética, está errado. Você vai entender o conceito daqui a pouco. Uma pessoa rica, que tem muita grana mesmo, tem muito dinheiro, muito milionário, vai a um camelô comprar uma réplica. Segundo a ética, ele está errado. Por quê? Porque ele tem dinheiro para comprar o original. Então, sei lá, ele pagou 20 no relógio e o relógio original custa 2.000, sei lá. Ele tem grana para comprar o de 2.000, mas ele preferiu ir com o contrabandeado, ou sei lá, a réplica, sei lá, enfim. Segundo o conceito de ética, tá errado. Outro caso, uma pessoa que não é rica, uma pessoa simples, pobre, vai, só pobre. Sabendo que aquilo é uma réplica de um relógio caro, compra mesmo assim. Então, olha,
é o contrário. Um tem 2.000 para comprar, mas não compra. O outro não tem 2.000 e acaba comprando também. Então, você tem uma pessoa rica e uma pessoa pobre comprando o mesmo relógio. E aí a pergunta, né, eu já vou adiantar. Segundo o conceito de ética, se eu perguntar qual dos dois foram éticos, a resposta certa, segundo essa definição de ética, seria nenhum. Os dois erraram. Ô, professor, mas o pobre não tinha dinheiro. Então, por que ele comprou uma réplica de um relógio caro? Segundo a ética, ele deveria comprar um relógio mais tranquilo, que ele podia pagar, não necessariamente uma cópia. Por que cópia, professor? Porque quando você compra uma réplica ou uma cópia, você está, consequentemente, não é a sua intenção direta, mas lá no interior, indiretamente, sem você perceber, você está contribuindo para que, infelizmente, a marca de alguém deixe de ganhar dinheiro. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui para você. Esse cara que tinha 2.000 para pagar um relógio, ele queria comprar um Calvin Klein, R$ 2.000, ou um Michael Kors, 2.000, ou que seja, sei lá, um Rolex, 40.000, 50.000, ou um Philippe Patek, 200.000, 450.000, não sei. O cara tinha dinheiro, milionário. Ele daria esses R$ 400.000 em um Philippe Patek para a marca Philippe Patek. Só que ele preferiu dar, sei lá, 500 numa réplica, 1.000, não sei, numa réplica, mesmo tendo a grana. Qual que é o problema aí, professor? O problema é que a marca Philippe Patek deixou de ganhar R$ 400.000. Quem inventou a marca Philippe Patek, o logo lá, Philippe Patek, deixou de ganhar dinheiro, porque tem outras pessoas usando a marca dele, entenderam? O problema, entenderam onde está o BO? Segundo esse conceito de ética aqui, tá? Segundo a definição de ética. Por isso que eu nem perguntei, tá certo ou tá errado? Segundo a definição, tá errado. Por quê? Porque tem pessoas usando a marca que alguém criou. Imagina você, sua para criar uma marca, sei lá, você é a fundadora de alguma grande empresa, de repente essa marca se consolida, fica famosa no mundo todo e tal. De repente alguém começa a usar o seu logo falsificado, começa a ganhar dinheiro nas suas costas, em cima do produto que você tanto soou para ganhar. Entenderam agora a definição de ética? Mas tem muita gente fazendo. Mesmo assim, é algo errado. Bom, segundo essa definição de ética aqui. Então não, comportamento não foi ético, né? Ética seria, então, a definição, ou seria uma ciência que se dedica a operar sobre o princípio do que é certo. Tá bom? Então a ideia é sempre procurar o que é legítimo, o que é verdadeiro e o que é honesto. Então não é honesto eu vender um produto com o nome de alguém, com a marca de alguém, sendo que não é o produto daquela pessoa. Eu ganho dinheiro em cima da marca dela. Se eu fosse um revendedor de um produto original e ganhasse, faria sentido, né? Mas não, eu produzo algo falso para ganhar dinheiro em cima do que ela tem. Vamos lá. Qual dos seus comportamentos, ou quais dos seus comportamentos, comprometem a nossa ética e quais o fortalecem? E vão pensando aí, porque eu vou ficar fazendo algumas perguntas aqui durante a aula, tá? Então, a ética é você fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é legítimo, o que é honesto. É honesto pegar dinheiro dos outros, como eu falei daquela cuidadora? Não é. É honesto pegar luva, medicamento, comprar, comer coisa escondida, comprar coisas no nome da idosa, não devolver o dinheiro? Não é honesto. Bom, se não é honesto, é antiético. Não é ético. Só que a ética, gente, vocês vão perceber, parece que a ética tem algo a ver com você julgar as outras pessoas, né? Aparentemente, a ética tem algo a ver com o outro. A Giselda, foi a Giselda. A Giselda não deveria fazer isso. A Giselda não deveria fazer aquilo e tudo mais. Mas a ética, na verdade, tem a ver com você. Entendeu? Olha, eu preciso me conhecer. Se eu defendo que que roubar é errado, não posso roubar e, portanto. Se eu defendo que eu preciso ser pontual, chegar todo dia lá no horário certo do meu trabalho,
Eu não posso chegar todo dia atrasado. Senão eu não estaria sendo ético, porque isso não é o certo. Então, a ética não tem a ver necessariamente, não é essa a ideia inicial da ética, com julgamentos externos. A ética tem a ver com uma autoavaliação. Como eu, Lucas, como eu, Fran, Elizabeth, Jaque, Carmen, Giselda, Andréia, Marias, enfim, como você, como eu, como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia. Quais são as nossas atitudes? E aqui entenda, né? As atitudes aqui têm a ver com, principalmente, quando não tem ninguém vendo, tá? Beleza? Porque essas pessoas que eu citei para vocês no início da aula, não faziam essas coisas, claro, óbvio, né? Não faziam na frente da família. Você acha que elas falam, nossa, olha, o filho dele está aqui, eu vou aproveitar para comer essa lasanha e falar que foi o idoso que comeu, vou comer aqui a lasanha na cara dele. Não. Tudo era feito, vou usar uma expressão aqui, mas é pejorativa, às escondidas. Tudo era escondido. Quando a gente descobriu, já era uma bola de neve. Percebem? Então, é um comportamento que você deve adotar. É você. É o seu. É como eu me comporto. Como eu me comporto. Isso é ser ético, tá? Então, eu vou falar para vocês. Também já tive contatos, não vou falar qual lugar que é, lógico, mas eu já tive. Já conheci, inclusive, já tive amigas até que já se envolveram com professores. É ético? O que vocês acham? Da parte do professor? Claro que não. Acontece muito. Não, lógico, não no Sebrae. O que eu estou falando é que eu já vi assim em universidade pública. Em escola pública eu já vi isso. E não foi ninguém que me contou, não. Amigas, pessoas próximas. Entenderam? É ético? Claro que não. É que a relação do professor com o aluno, com uma aluna, não tem nada a ver com isso aí. Tem a ver com questão educacional e só. Ah, mas se tornaram amigos. Mas aí é uma outra questão. Inclusive tem... Você sabia que tem alguns professores que adotam aquela frase famosa, né? Olha, eu prefiro ser temido que amado. Tipo assim, eu não tô aqui para ser amigo de ninguém. Tô aqui para ser professor. E aí cortam toda e qualquer relação que pode extravasar a questão sala de aula. Então, já tive contato com professores completamente, assim, ríspidos, assim. Nada. Olha, a nossa única relação é aqui dentro da sala. Sair da sala, não me procure mais. Ou manda e-mail, só. Por quê? Por conta dessas questões. Olha, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro, né, eu não sou adepto a isso. Assim, você vê, a gente brinca aqui, eu brinco com vocês e tudo mais. Mas não tem a ver um professor se relacionar com uma aluna, né? Aí lógico, não, mas é por causa de nota. Pode ser até por dinheiro, qualquer outra coisa. Não é certo mesmo assim. Tá bom? Donos de empresas. Quantos e quantos? Ainda um dia desse, uma aluna conversando comigo de um lugar que ela trabalha, que o cara lá era acostumado a sair com todas as funcionárias. E aí ele investiu nela, assim, tipo, tentou sair com ela também. Ela não quis, aí por fim ela até foi mandada embora. Que ele não aceitou o não dela. Entenderam? A ética, se não tem, infelizmente, isso vai fazer você não ter uma conduta honesta. Você acha que é honesto? E esse cara era casado, tá? Para piorar. Então, você acha que é honesto isso acontecer? Claro que não. Não pode acontecer. Tá, gente? Então, outra questão é ética. Agredir. É ético agredir? É certo? É certo você bater no idoso? Não. No paciente? Não. Ah, mas dá trabalho. Mas aí, troca com alguém. Pede demissão, sei lá, mas não é certo você bater porque você não dá conta ou porque você está nervosa. É legítimo? Outra coisa, bem comum em faculdade, copiar. Então tá lá assim, ó, na faculdade dá problema, viu? O que é Alzheimer? Aí o cara vai lá no Google, Alzheimer, aí tu vai dar uma definição lá, sei lá, é uma demência neurodegenerativa e tudo mais. Aí dá a definição. O que o cara faz? Copia, cola e dá a entender que foi ele que deu aquela resposta. Não, mas isso aqui foi eu que respondi.
Nossa, mas você usou as palavras difíceis, hein? Nem eu, professor, sei o que significa. Não, fui eu que respondi. Aí lá na UFSCar, os professores têm um software, tem um programa de computador que joga o texto e o programa identifica na hora se é de alguém aquele texto. Então, assim, ó, eu sei que essa resposta não é sua, porque, sabe, porque o programa do computador puxa até o site de onde a pessoa pegou. Ele vê as palavras, ele vê a sequência de palavras. Então, olha, não é impossível você ter a mesma resposta da Elizabeth. Não tem como. Não tem como. Não tem como a Fran, a Elizabeth, a Maria, José, a Maria, a Andréia, a Carmen, a Jaque. É impossível vocês terem a mesma resposta. Alguém copiou de alguém, que copiou de alguém, que copiou de alguém, que copiou de alguém. Todo mundo zero. Porque não é ético. Alguém teve um trabalho para escrever aquilo ali. Alguém demorou, talvez, anos para escrever aquilo, para ter aquela definição. E você vai, em segundos, copia e ainda fala que é seu o texto. Reprovação. Inclusive, hoje em dia, isso dá cadeia. Chama plágio. Já ouviram falar de plágio? Plágio é cadeia. Cadeia é cadeia mesmo. Porque você está pegando o trabalho de alguém e atribuindo a você, ao seu desempenho e tudo mais. Beleza? Complicado, assim, essa situação, tá bom? Então, muito cuidado, gente. A ética é também, nesses momentos, aprovado, tá bom? Um outro exemplo. Agora, plena pandemia. Plena pandemia. A galera entra no mercado, aí tem uma névoa, assim, ó, a turma entra, você sabe que tem que aferir a sua temperatura, não sabe? E você esconde. Ô, Lucas, mas é chato, velho. É verdade, eu concordo com você, mas faz parte. Infelizmente, ou felizmente, acho que felizmente, né? Porque assim protege você. Então, felizmente, tem que fazer. É chato, eu concordo. Oxa, é muito ruim, é verdade. Você está correto. Mas faz parte da dança. Faz parte do jogo. Tem que fazer isso. Beleza? E aí a gente podia ficar aqui dando inúmeros exemplos. Um outro cara lá que roubou a merenda das crianças. Enfim, gente, não falta exemplo. Tá bom? Vamos continuar. Então, ética é isso, é o que é certo, o que é verdadeiro, o que é legítimo, o que é honesto. Tudo que fugir disso é antiético. A ética tem que ser aplicada primeiro na minha vida. Porque geralmente a gente tem uma tendência a pegar mais pesado com os outros. É mais fácil, né? Então você pega pesado com os outros e alivia a barra com você. Ou eu, né? Eu pego mais pesado com a turma, com a minha esposa, sei lá. Mas comigo tá tudo bem. Não, na verdade não é bem isso, sabe? É que eu agi assim por causa disso, daquilo. E aí começa a gaguejar, mas a moral é essa. Pega mais pesado com a turma e alivia para você. Errado isso. Não deve ser assim. O que mais? Então, olha, misericórdia para mim e justiça para os outros, certo? Olha aqui, ó. Você bate o martelo ou define o que é certo e o que é errado. O que mais? Olha isso. Conseguimos medir muito bem as ações, as atitudes dos outros, mas e as nossas? Entendem? Então, assim, olha, professor, sabe o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão, acho que eu nunca contei isso em sala de aula. Uma vez, na faculdade, eu fui fazer um trabalho em grupo, e aí eu acho que entendo o que a Maria disse, né? Eu vou aproveitar o gancho dela. Fui fazer o trabalho em grupo, e aí cada um fazia uma parte do trabalho. Um trabalho muito extenso, você sabe como é. Cada pessoa ficava responsável por uma parte do trabalho. E aí, eu fiz a minha parte, e aí uma pessoa do meu grupo falou assim, Lucas, manda para mim a sua parte, que eu vou juntar todas e colocar a minha parte e eu entrego para o professor. Eu, inocente, fiz a minha parte, fiz tudo tinha que fazer. Mandei para essa pessoa. Beleza, de repente chegou o dia do trabalho, da nota, né?
E aí, quando pegou, 0,5. Falei, 0,5? Nossa, mas valia 10, eu tirei meio ponto. Eu já fiquei falando, mas se não, tá estranho esse negócio aí. Lá é difícil, mas tem alguma coisa errada. Pra tirar meio ponto, não tem como tirar meio ponto. Quando a gente foi ver, o que uma das pessoas do grupo tinha feito? Copiado o trabalho de outra pessoa. Copiou, colocou no trabalho e entregou para o professor como se fosse nosso. Só que essa pessoa não pensou que esse trabalho que ela copiou era da professora que ia corrigir o nosso trabalho. O que a professora fez? Falou, eu conheço esse texto é meu, aí. Não foi você, não foi o grupo que escreveu, eu escrevi. Esse texto é meu, eu sei, eu conheço. Eu escrevi esse texto. Aí ela foi, confirmou, viu que realmente era um texto dela e não nosso. E adivinha? Zerou. Só não zerou porque aí tinha o 0,5 que era da minha parte. Que aí ela falou, olha, eu só não vou zerar porque tem esse pedaço aqui que eu ainda vou salvar, que eu não consegui verificar que era meu. Tipo assim, não era meu mesmo. Eu bati, verifiquei, não é meu. Que aí era a parte que eu tinha feito. Falou assim, eu merecia mais essa parte aqui, mas eu vou dar meio para vocês aprenderem. E aí, o resultado? E eu acho que nessa matéria foi por 0,2 que eu não reprovei. Entenderam? Então, o que aconteceu? Eu sabia? Claro que não. Se eu soubesse, eu não ia deixar, né? Eu não sabia. Eu confiei em pessoas. E aí, eu acho que é algo nessa linha que a Maria falou, né? Então, assim, eu confiei, eu não sabia. Mas aí a conta veio para mim também. Então, assim, gente, é importante, toda vez que a gente fala de ética profissional, que você entenda que as suas atitudes, é aí que eu vou chegar, que as suas atitudes respingam em outras pessoas que estão com você, tá? Então, sei lá, digamos que você está num trabalho, vai respingar. Então, se você não dá o medicamento para paciente na hora certa, o que vai acontecer? Se você eu esqueci de dar o medicamento para a dona Helena. Sabe o que é, professor? Porque se eu vou dar um medicamento para ela agora, ela fica muito lenta, ela fica sonolenta. Aí eu vou dar o banho, aí fica ruim de dar, fica pesada. Então eu não dou. Aí você não dá, e o que acontece? A pessoa que pega o seu turno, a idosa fica agitada. Fica igual uma criança hiperativa. Para lá e para cá, ligada no 220. A sua atitude, você fez o que é errado, você não deu medicamento, respingou na equipe. Aí essa idosa agitada, Deus me livre, cai de uma janela, sofre um acidente por estar agitada, todo mundo paga a conta. Inclusive a idosa paga a conta com a vida dela, que não tem preço no mundo, né? Percebem, gente? As suas atitudes, direto ou indiretamente, vão respingar na sua equipe, vão respingar no seu trabalho, mas... Então, a gente costuma medir muito as pessoas, né? O Lucas errou nisso, o Lucas errou naquilo, o Lucas errou... Um exemplo. A Giselda errou nisso, a Giselda errou naquilo, a Fran, a Maria, deixa eu ver, a galera errou, a Antônia, a Fábia, a Fátima, a Glaucia, enfim. Todo mundo errou. Só o Lucas que não. Não tem sentido isso, gente. Então, todo mundo erra, só eu que não? Sabia que na UFSCar, na verdade, eu acho que isso devia ser adotado para todo canto, né? Mas lá, a turma ainda mais... Lá é o seguinte, ó. Eles têm uma filosofia seguinte. Você tem uma prova. Se a maioria da turma não conseguiu tirar a média, o mínimo, para poder passar na matéria, significa que o professor não soube explicar do jeito certo. Certo? Certo. Faz sentido? Faz, a não ser que a turma seja preguiçosa, né? E tem turma aí, mas teoricamente faz sentido. Olha, lógico, se a metade da turma não conseguiu tirar nota azul, ou porque a matéria é muito difícil, ou porque o professor não sabe explicar, ou as duas coisas. Ou porque não prestaram atenção também. Então, exatamente. Aí isso aí, Maria. Aí o que aconteceu? Um professor do departamento lá de matemática, e tinha um departamento lá de matemática, dava aula em outro curso. O que ele fez? Reprovou todo mundo. Ai, ai.
Imagina quando chegou a notícia, professor tal, reprova todo mundo. O que aconteceu, gente? Ele foi proibido de dar aula naquele curso. Por 5 anos. 5 anos. A justiça proibiu ele de dar aula para aquele curso. Ele foi proibido de dar aula por 5 anos naquela... Ele era da matemática e dava aula em uma engenharia aí, em um curso de engenharia. Esse curso de engenharia, por liminar do juiz, proibiu dele dar aula. Porque ele tinha esse histórico de reprovar todo mundo. Não intencionalmente, mas é que a prova dele era tão difícil, ele não se preocupava se todo mundo rodava ou não. Ele só dava a prova e boa, e reprovava. Isso é ético? Tem que pensar, né? Nesse caso, é complicado dizer. Tá bom, gente? Então, assim, o que eu quero falar para vocês muitas vezes as nossas atitudes vão respingar, assim, nas atitudes das outras pessoas. Eu tinha colegas da engenharia, muitos que fizeram aula com esse cara não estudavam. Ficavam jogando, aí é o que a Maria falou, ficavam jogando o dia inteiro. Aí chegava no dia da prova, perdeu 3 meses de estudo. Não dá para estudar em uma noite nem a pau, faculdade pública, assim, dependendo do curso, não dá, é impossível. Já era, você já rodou. Cansei de ver amigos meus tirando 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, valendo 10. E aí, imagina? É muita coisa, né? Tinha um cara lá que dava a prova valendo 100. A prova do cara valia 100. Tipo assim, se você acertasse 18 pontos, se tirasse 18, já era, você já tinha passado no semestre. Mas quem passava, todo mundo rodava. Passava 1, 2 alunos só na matéria do cara. Muito difícil. Mas muito disso tinha a ver com o comportamento dos alunos e não do professor. Então, os alunos preferiam festa. Professor, então você está falando que é errado festejar? Não estou falando isso. Mas se você deixa de estudar para poder festejar, e isso impacta na sua nota no boletim final, não sei se é certo. Talvez não seja. Isso também se aplica para a gente, né? Aqui na nossa área da saúde. Percebem isso, gente? Tá? Então, são itens importantes que tem tudo a ver. Então, assim, cuidado com a forma com a qual você mede as pessoas. É por isso que tem uma régua aqui. A ideia é essa, cuidado, tá? Meça mais você mesmo e menos as pessoas. Professor, que imagem louca, o que é esse negócio atrapalhado aí? Deixa eu dar um zoom. É uma lente, ó. Deixa eu dar um óculos. Ó, onde está mais nítido? Deixa eu subir um pouquinho. Aqui ou lá dentro? Lá dentro, ó. Você consegue ver. O que significa, Lucas? O foco. Aqui é o foco. Olha como está bem mais nítido. Qual é o foco que você tem dado, né, para a sua vida? Qual que é o foco? Na ética, você precisa mudar o foco. Não é o coleguinha, é você. Não é a conduta da Elis, do Igor. Não. É a sua conduta. Ah, mas a Elis e o Igor, aquilo. A sua conduta. Como você se porta. Isso é ética. Vamos continuar. Conseguimos medir as ações e atitudes das outras pessoas, mas temos certa dificuldade em medir as nossas próprias. Mudar o foco do nosso julgamento. Ética não deve ser uma simples palavra, mas o reflexo das minhas ações. Sou tentado a fazer alguma coisa que eu sei que é errada? Provavelmente, você muitas vezes. Preciso obrigatoriamente sucumbir a esse desejo? Não, eu não sou obrigado. Mas eu sou tentado a muitas coisas. Toda vez que eu for tentado, se eu ceder, que profissional que eu sou, né? Percebem? Não é isso. Ser profissional é, acima de tudo, fazer o que é certo. Para que você foi formado? Para cuidar de pessoas. Logo, bater no paciente não tem nada a ver com a proposta do curso. Percebe? É como no caso, professor, então se a proposta for bater, eu posso bater até morrer. Não. Podem reparar em jogos em luta, em UFC? Qual que é a proposta ali daquela atividade? É nocautear. É derrubar o cara, ou a mulher, né? O primeiro que cair, já era, perdeu. Quando essa pessoa é nocauteada, que ela cai pro chão, que ela perde a consciência,
O outro não vem em cima para dar soco? Vem. Se você reparar, alguns param, não batem mais no oponente, porque o cara já está apagado. Para que eu vou continuar dando soco na cabeça dele se ele já está apagado? Já foi, já desmaiou, já ganhei. Alguns não, alguns insistem, querem bater, e aí isso estava trazendo muitos prejuízos, né, para as lutas. E aí começaram a colocar mais regras, e aí o juiz, tipo, pula na frente para defender e tudo mais. Tá bom? Então, qual é a proposta, a atividade, a ideia do que você vai trabalhar? Corra atrás disso. Não fuja disso e tudo mais. É impressionante, né? Olha a galera comentando, ó. É isso aí, pessoal. Muito bom. Vamos lá. A Fran, combinado. A Fran colocou assim, olha, onde eu trabalho, a neta fala que pode comer também. A senhora é sozinha, mas é lógico que a gente não come. Pega para provar, é só. Exatamente, Fran. Tá bom? Então, assim, você tem que ter uma, sabe assim, uma sensibilidade. Então, é porque pode que você vai fazer, né? Ah, Lucas, mas hoje eu não aguentei, ó, tinha um bolo tão gostoso. Se a família ofereceu, não tem problema. A questão é você comer mais que todo mundo. Inclusive, mais que o paciente, né? Para aniversário do cara, você comeu mais que ele. A Maria colocou assim, olha, hoje, infelizmente, a ética em vários setores não existe. Não existe. Não existe mesmo. Infelizmente, né? É verdade. Ser ético é fazer certo, independentemente das condições que se apresentam nessa ou naquela situação. Mas todo mundo colou. Parece agora a mãe do Julius, né? A mãe do Cris lá. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo fazia isso. É errado? Você não é todo mundo. Então você não tem que fazer. Entenderam? Então, olha, faça mesmo que todo mundo não esteja fazendo. Se for o certo, pode fazer. Agora, não faça se for algo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E por aí vai. Beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui. Claro, tem situações. Tem empresas que liberam, tá? Aí eu tô falando, nesse caso específico que eu vi, não foi isso que aconteceu, não. Geralmente, quando um caminhão tomba na pista, dependendo do que tiver ali, a empresa dona, a distribuidora, doa para a população, ou sei lá, para quem estiver passando ali. Então, assim, uma vez na minha cidade tomou um caminhão de Coca-Cola. O que a Coca fez? Doou para quem estava passando ali. Ó, se quiser levar, pode levar. Pode levar de fardo, leva o quanto você quiser, tá aí. A Coca doou. Uma vez eu estava no Paraná, voltando para São Paulo, inclusive, e aí um caminhão de milho tombou. Já vi de milho, de açúcar, já vi de frango, já vi de um monte de coisa. Só que nesse caso, a transportadora não doou. O que a galera que estava passando na pista fez? Parava o carro do lado do caminhão tombado e começou a levar embora. Os caras enchiam o carro. Tinha pessoa indo, voltava, pegava o saco, enchia o saco, levava, voltava, pegava. Uma carreta, imagina, uma carreta cheia de milho. É ético isso? Não, porque a empresa não liberou. Percebem? Não é ético. Isso é errado. Isso, na verdade, isso é muito errado. E acontece com certa frequência. Espírito Santo, aquela greve dos policiais. Policiais em greve, o que os bandidos faziam? Começaram a invadir as lojas. Bom, tinha policial, vou arrebentar, vou levar tudo. Aí, um fenômeno começou a ser observado. A população também estava aproveitando e levando as coisas. Não sei se vocês viram. Não era só bandido. Bandido leva mesmo, leva. Mas não, tinha gente da população. A galera viu que não tinha policial e a turma também entrava e levava televisão, videogame, sofá, tudo que tinha lá. Tudo, geladeira, fogão, tudo. Isso é ético?
Claro que não, porque não é seu. Você não pagou, o negócio não é seu. Não, mas sabe o que é? Não tinha policial. Então, eu vi o meu amigo pegando, e aí o meu amigo falou que pegou, não deu problema. E aí eu acabei, não, tá errado, mesmo assim. Tá errado, tá bom? Então, muito cuidado. Ainda que todo mundo esteja fazendo, se for algo errado, não faça. Ou faça, se for certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Bora continuar. E aí, que eu já falei sobre isso aqui. Vamos tentar entender um pouquinho, então, tá? Então, a ideia é você assumir um compromisso com você mesmo. É uma conduta, tá, gente? A ética não é a balela. Então, assim, nossa, olha como é bonito. Puxa, é legal ser ético, né? Cara, que negócio bacana, né? Aí chega um iFood na sua casa. Aqui, gente, se alguém souber, eu não sei quem que é essa tal de Juliana. Não sei. Tem uma semana que, sim, que umas 3 vezes na semana, vi um entregador aqui falando, entrega para Juliana. E era só lanche, só coisa gostosa. Falando, Juliana? Não, moço, não é aqui não. Falei, não, mas o endereço está aqui, ó, Juliana. Aí falou o nome da minha rua e o endereço, Juliana. Falei, não, não é aqui não. Aí o que acontecia? Se eu fosse sacana, que eu falei, não é aqui mesmo, daqui para Juliana. E era um lanchão. Vou comer. Já é aqui. Eu falei que não é, o cara insistiu, então eu vou mandar bala. Mas é errado, porque isso não é verídico. Não adianta ficar falando que sou ético, ou que eu pelo menos tento ser, e na hora do vamos ver, na hora H, na hora da aprovação, né? Na hora que eu preciso de fato ser ético, eu não sou. É uma conduta. Professor, tem diferença entre moral e ética? Tem. As pessoas fazem diferença normalmente? Não, mas há uma diferença entre elas. Vamos tentar entender? Vamos lá. A moral tem a ver com regras que fornecem uma certa previsão sobre os atos humanos. Essas regras devem ser assumidas pelo homem como garantia do seu bem viver, garantindo uma identidade entre as pessoas. A ética é um estudo amplo do que é bom, do que é mal, busca justificativas para o cumprimento das regras propostas pela moral. Uma reflexão sobre os atos individuais. Então, eu faço uma reflexão sobre os meus atos, sobre a minha conduta, sobre o meu comportamento. Não tem nada a ver com regras. É uma reflexão. Moral é regra. De certa forma, gente, eu vou resumir. Moral é coletivo. Por que estupradores morrem na cadeia? Os próprios bandidos, inclusive, matam. Por quê? Porque é uma regra. Você vai estuprar alguém? Ninguém aceita, nem bandido, né? Aceita. Ninguém aceita. Ah, mas só bandido mata? Não, já cansei de ver. A população mesmo pega o cara, geralmente é um homem, né? Pega o homem e mata o cara mesmo. A população mesmo lincha o cara até morrer, bate até morrer. Por quê? Porque há uma regra, estupro é errado. Por que na China arrancam as mãos dos ladrões? Porque roubar é errado. Aqui no Brasil não arranca a mão, né? Lá na China arranca. Praça pública até, inclusive. Arrancam. Por quê? Porque é errado, segundo a regra deles lá. E a punição é decepar, arrancar, cortar fora, amputar. A moral tem a ver com o que é certo. É certo roubar merenda de criancinhas? É uma regra, cara. Não, mas o dinheiro foi. A verba é para as crianças comerem. Como é que você rouba? Aí a população quer matar o cara mesmo, o prefeito, o sem vergonha que fez isso, político. Moral tem a ver com conduta na sociedade. Então, com regras da sociedade, são aquelas coisas que a sociedade entende o que é certo e o que não é. Violência contra a mulher, contra idoso, contra a criança, ou contra o ser humano, né? Contra o homem também. É certo? Não. Por isso que a população não aceita. E, geralmente, se descobrir, o cara também tá... A pessoa tá ferrada também, que violentou, né? Roubar. Estelionatar. Errado. Errado. Plagiar, como eu falei para vocês, errado. Uma regra da sociedade. A ética é uma reflexão sua. É algo que você faz, né? Uma conduta que você adota.
Por aí vai. Então, a ética pode ser aplicada em nossa vida pessoal e em nossa vida profissional, com certeza. Eu não só posso, como eu devo ser ético no meu trabalho e na minha vida pessoal. Com certeza, né? Vou dar um exemplo aqui. Aquela turma que vai no mercado, tem um caixão de uva lá. Eu tô menina, eu tô na vontade de comer uva. Aí chega lá, tem um caixão de uva e fala assim, aí eu vou pegar umas 2, 3 aqui, dar uma disfarçada, pôr no bolso, eu vou jogar na boca daqui a pouquinho. E joga. Isso não tem nada a ver com a vida profissional, né? Porque você, nesse caso, você não está no seu trabalho. Você está no, sei lá, se for fazer compra com a sua esposa, sei lá, com o seu marido, mas você agiu de má fé porque aquilo não é seu, você não pagou, mas você quis comer. Muito comum isso. Desodorante. Tem gente que joga desodorante no mercado aí. Aproveita, já joga, dá uma passadinha. Cansei de ver bolacha aberta. Chega lá, abre a bolacha na cara dura e pega umas 2, 3, coloca no bolso e boa, já era, foi. Percebem? É, professor Lucas, o que mais tem aí é roubando lanche das crianças. Fran, verdade. Verdade. E aí a população não aceita, né? Lógico, vai aceitar, não tem como aceitar. É verdade. E aí, Fran, e galera, é isso que tá nessa imagem aí, ó. É como se você, lógico, né, gente? É uma figura, tá? Só uma brincadeira. Você tá, a todo tempo você é tentado. Falou, cara, ou você deu anjinho ou capetinha? É verdade. O que eu vou fazer? A cabeça da pessoa gira, né? Gira, ué. Outro. Imagina, às vezes você tá com dificuldade em casa e no trabalho a turma tem tanto dinheiro que deixa dinheiro solto assim no sofá. Dinheiro, um monte de dinheiro na cama, espalhado pela casa, joias e joias. Talvez, um pensamento vai fluir. Por que você não pega um brinquinho desse aí? Já dá para pagar um carro. Pega um brinquinho, ela nem vai sentir falta e tal. Pega um brinquinho aí, não sei o quê. Um dia desse, uma pessoa que a gente conhece, muito próxima, estava precisando de pessoas para cuidar, né? Para limpar a casa. Tipo faxineira. E aí ela falou, mas por favor, vejam bem o que vocês vão me recomendar, porque a última roubou as nossas joias. A gente tem certeza que foi ela. Ninguém entrou aqui em casa, a não ser ela de diferente. E aí depois, quando veio, ela tinha roubado mesmo. Só que como que você vai justificar? Ela assumiu. Mas aí, como é que você vai levar isso para a polícia e falar, não, olha aqui, ela não confessou diante da polícia. Mas roubou. Então você é tentado. A todo tempo. Faço o que é errado, faço o que é certo. Erro, acerto. Erro, acerto. E aí você pode, nesse pensamento dúbio, de duas vias, assim, nesse pensamento, essas duas vertentes, as duas direções que você pode tomar, infelizmente você pode acabar errando, né? Usando ou adotando uma conduta antiética, que é errado, claro. Vale a pena ser ético, pode ter relação com o não fazer também. Eu não roubo, eu não bato, eu não ofendo o meu paciente, eu não pego, por exemplo, dinheiro dele escondido. Eu sei que ele tem que uma bolsinha de dinheiro, não pego. Eu não deixo de apresentar a notinha fiscal. Eu não deixo de apresentar as cartelas vazias do mês. Eu não deixo de dar o medicamento, entendeu? Então, o não deixar, ou não deixar de fazer, não, ou não fazer, também se configura como uma conduta ética muitas vezes. Claro, né? Então, eu não vou dar comida, estou sendo ético. Não, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Muitas vezes é o não fazer, ou a inação. A inação, que significa não agir, não ação, tem também um papel antiético fundamental. Mostra uma conduta, uma pessoa que se preocupa com a ética e tudo mais.
Naturalmente, existem alguns elementos que correspondem, ou que fazem parte da ética no ambiente de trabalho. Aqui a gente já vai fechar, tá? Fechar, eu falo, fechar no ambiente de trabalho, né? Aqui não é tão aberto. Posso usar isso para fora, professor? Pode. Posso usar? Com certeza. Você pode sim usar, sem dúvidas. Professor, pode, você pode usar, mas a ideia principal é que a gente vai aplicar aqui na questão do âmbito do trabalho. Honestidade, coragem, tolerância, flexibilidade, integridade, humildade. Ético. Olha, eu entendo. Tinha um grande amigo, quando eu trabalhava na firma, todo sábado a gente tipo fazia hora extra, sabe? E não tinha mais ninguém na firma que fazia o meu trabalho dele. Só eu e ele. Não tinha mais ninguém na firma que fazia o que a gente fazia. E aí o nosso carregado chegava de sábado e falava assim, ô fulano, olha, hoje a gente vai precisar de você mais uma horinha. Tranquilo? Pode ser, beleza? Aí ele falava assim, não, você me quebra assim, ué. Não, eu tenho que sair, tenho que festejar. Aí eu carregava, não, beleza, tudo bem. Aí no outro sábado, ô fulano, olha, você sabe, né, eu já tentei ver com outras pessoas, você não consegue quebrar o meu galho e ficar mais uma horinha, não, eu vou pagar a hora extra e tal. Não, mas você vai me quebrar, é meu churras. Enfim, não era flexível. Era super resistente, e eu sabia, eu era amigo dele, eu sabia que era rolo dele, não tinha churrasco, nada, era que ele não queria mesmo, assim, sabe, ele não estava preocupado, não queria ajudar, contribuir positivamente. Resultado, a inflexibilidade fez com que ele, enfim, saísse do trabalho, né, eu avisava, falava, cuidado com essa história sua aí, toda vez que o homem vai perguntar se não está disponível, você fala que ele está avisando em cima da hora, quando ele avisa no meio da semana, você dá migué que você não está disponível, você nem... Para onde você vai? Eu falei, não, vou para lugar nenhum. Ele falava para mim, né? Mas aí, infelizmente, a conta chega, né? Então, cuidado, viu, gente? Tem alguns itens aí que a gente pode olhar. E a ética profissional é isso, ó. Olha aqui. Ética profissional. O right aqui significa certo, e o wrong significa errado, tá? Então, olha, eu vou pegar o caminho do que é certo e repudio, né? E não aprovo o que é errado. Legal, né? Right, certo, wrong é errado. A ética e o comportamento profissional. A ética, se você olhar, considerando alguns pontos, você vai perceber que todo mundo que tem sucesso de forma honesta acaba sendo pessoas éticas. Pessoas que se preocupam com o que é certo. Pessoas que se preocupam com aquilo que realmente é válido, com o que é verídico, com o que é verdadeiro, com aquilo que faz bem para as pessoas e não as prejudica. Uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores da própria organização, são essenciais para o alcance da excelência profissional. É claro, né? O que é ser ético em determinada empresa? Olha, para ser ético aqui, os nossos valores são transparência, empatia, responsabilidade, comprometimento, pontualidade, flexibilidade e proatividade. Esses são os nossos valores. Se você atender esses valores, você vai ser ética, porque é o que é certo. Então, se você segue os valores, ou esses elementos, né, que são essenciais, esses padrões desses espaços, dessas indústrias, você tem chance de ter sucesso. É isso que esse slide quer dizer. Beleza? Continuando. A ética e o comportamento profissional. Vamos lá, vou mostrar algumas habilidades aqui que são essenciais para qualquer profissional, tá? Percebam que eu dei um enfoque. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ó, qualquer. Vou trabalhar na casa de repouso. Qualquer. Vou trabalhar numa creche. Qualquer. Vou trabalhar no hospital. Qualquer. Vou trabalhar para uma pessoa que eu conheço, que é da minha família. Qualquer. Sou médica, serve para você. Sou engenheiro.
Sou faxineira, serve também. Qualquer profissional. Por isso que é ética profissional. Educação. Aqui tá difícil, hein? Hoje em dia, sem encontrar alguém com educação, tá complicado. Esse dia eu falei assim, gente, esse dia eu tava voltando pra cá, e aí tem uma empresa que a gente pega de ônibus, né? Para voltar para Ribeirão, minha cidade, eu sou de outra cidade, né, de São Joaquim, enfim. E aí eu falei assim pro motorista, né? Chegou um ônibus, e eu perguntei assim, desse jeito, eu com a passagem na mão, falei assim para ele, boa tarde, tudo bem? Ele nem me respondeu. Eu falei, eu perguntei boa tarde, tudo bem? Ele nem me respondeu. Falei, desculpa a pergunta, para onde que esse ônibus vai? Aí ele falou assim, não, para onde que você vai? Aí eu falei assim, vixe, mano, por que ele tá falando assim? Aí ele falou assim, aí acho que ia pra Garapava, sei lá pra onde, ia pra um outro lugar, não tava vindo pra Ribeirão, não, pra algum lugar. Aí eu falei, tá, então tá atrasado de Ribeirão. Eu falei, não tá atrasado não. Ele foi grosso, eu falei, não tá atrasado não. Sendo que já tava 16 minutos atrasado, o ônibus saía às 4, era 4h16, como é que não tava atrasado? Grossão, estúpido, e ficou nisso. Não me falou bom dia, boa tarde, foi estúpido. Com uma simples pergunta, para onde que esse ônibus vai? Eu só fiz essa pergunta, o cara foi estúpido. Educação. Cortesia. Ô, Lucas. Oi? A Maria. Ô, Um dia Maria. aconteceu isso comigo também. Mas aí eu sou educada, mas do jeitinho que vem, volta. Nossa, mas eu acabei com o homem. Eu falei para ele assim, o motorista, eu falei para ele assim, não tem culpa de você ganhar R$ 1.700. Você quer ficar só sentadinho. Falei, você quer ficar só sentadinho aí, você vai ganhar R$ 1.700. Pega no pesado, vagabundo. Eu não tenho culpa eu não tenho culpa das suas enfermidades. Para onde que eu fui? Eu quero ir para Inglaterra. Você vai me levar? Você me leva também, inclusive, né, ô Maria? Não, eu falei para ele, eu vou ir para Inglaterra. Ah, você falou para ele? Você falou? Eu falei. Estou indo para Inglaterra. Você vai me levar? Brincadeira, cara. Então, assim, ô Maria... Lucas, um dia eu tava indo aí pro Sebrae, né? Aí o cara me deu um cartãozinho, né? E falou assim, não perde esse cartão, porque senão você não desce do ônibus. Eu falei pra ele, uma hora o ônibus vai ter que parar. Uma hora a gasolina acaba. E eu desço, né? Mas é claro. Tá louco. Não, Maria, brincadeira. Eu fiquei assim... Aí, falta de educação. Falta de educação. Então, assim, tem que ter, gente. Não adianta, né? Cortesia, respeito. Caramba, será que essa moça está perguntando para onde que vai porque ela realmente está com dúvida ou porque ela quer me chamar, ela acha que eu sou idiota? Claro que não, né, gente? Se ela está perguntando é porque ela está com dúvida, mas não são corteses, muitas vezes. Iniciativa, discrição, organização, trabalho em equipe, responsabilidade, entusiasmo. Esse aqui do entusiasmo, tem a turma aqui, você dá até desânimo de olhar para a pessoa. Não é ético. Parece que está ali forçado, sei lá, tem uma obrigação de estar ali. Poxa, eu sou obrigado a estar aqui, porque não é... E aí é o caso, né? A pessoa tá... Falei para vocês, um dia desse eu fui numa loja, tinha uma moça, a gente perguntou se tinha máscara lá nessa loja que a gente foi, no centro. Do jeito que a moça estava deitada em cima da arara de roupa, do negocinho de roupa, ela ficou escoradona lá assim, falou, aí eu perguntei, tudo bem, boa tarde e tal. Você tem máscara aqui? Perguntei se tinha bexiga, eu quero de uma formatura. Você tem bexiga, não sei o que, você tem máscara? Do jeito que ela estava assim, aqui não dá para ver, mas assim, digamos que ela estava assim, deitada assim, na arara de roupa lá. Do jeito que ela estava, ela ficou. Eu cheguei, a minha esposa chegou, a gente perguntou e do jeito que ela permaneceu. Tem entusiasmo aí? Você consegue ver ânimo? Não. Não dá para ver. Lucas, então quer dizer que eu tenho que ser escandalosa? Oi? Não quer trabalhar, né? Então. Lucas, então tem que ser escandalosa, da festa. Não é isso, gente? Não é isso?
mas você consegue transparecer quando você está ali realmente de corpo e alma, entendeu? Não tem nada a ver com ficar gritando, dando show, não é isso. Mas entusiasmo, vontade, energia, eu quero estar ali, aqui, né, nesse trabalho e tudo mais. Lucas, não é o trabalho que eu quero. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, puxa, eu estou num lugar que eu não quero trabalhar. Aí eu falo, pode acontecer, né? Faz sentido. Todo mundo pode se decepcionar com o trabalho, né? Até aí tá tudo bem. Escuta, por acaso você já tá mandando currículo em outro lugar? Não. Uai. Pô, mas você não falou que não tá gostando do lugar onde você tá? Falei. Uai, você acha que a vaga vai, vai chover vaga, assim, que vai, de onde será que a vaga vem? A vaga só chega se você distribuir seu currículo, ou procurar coisa por fora, enfim. Então, assim, as pessoas falam, puxa, nossa, eu não tô odiando trabalhar aqui, mas não distribuir um currículo. Não tem uma iniciativa, por isso que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Iniciativa. Cara, não acontece do jeito que deveria. Por algum motivo, eu queria que fosse diferente. Eu sei como fazer isso de um jeito diferente que vai ser legal para todo mundo. Tenha iniciativa. Mas ninguém fez, por isso que chama iniciativa. Você tem que iniciar. Vai você. Aí as pessoas falam, não estou gostando do lugar onde eu estou, eu falo, você já está acomodada. Se não tivesse, estaria dando um jeito de sair, né? O que mais? Segurança. Tem que trabalhar com segurança, né? Posso deixar? Eu cuido de um idoso com Alzheimer. Vou deixar a faca solta pela casa toda? Chave? Sabe tesourão de jardinagem? Tesourão? Medicamentos espalhados pela casa? Coisas no chão? Não, porque tudo isso oferece risco para o paciente. E eu tenho que trabalhar com segurança. Vou propor para o paciente com idoso... Desculpa, perdão. O paciente idoso com Alzheimer nadar. Lucas, então você está querendo dizer que ele não pode nadar? Não é isso. Mas você precisa fazer isso de forma segura. Você sabe nadar? Não. Uai, você vai colocar o paciente... o paciente com Alzheimer dentro d'água, se você não sabe nadar, não é recomendado. Deixa com quem entende, deixa com o educador físico, com o fisioterapeuta, para fazer hidroginástica. Trabalhem com segurança sempre. Luva. Sabe o que é? Eu vou dar banho nele, se a gente vai trocar de roupa. E com a mão que eu venho da rua, eu já ponho a mão nele. Imagina, Lucas. Isso aí tem a saúde de um touro. Mas você não está trabalhando com segurança. Porque se você levar uma bactéria, um vírus, um fungo para esse paciente, pode custar a vida dele. Vocês viram, né? O fungo preto aí, fungo negro, a mucormicose, acho que chama, que está cometendo agora pacientes com Covid com a imunidade baixa. Tá no ar. Eu vi um especialista, Eduardo Sprins, falando, falou, não, tá no ar. Não tem como a gente prevenir, tá no ar. Inclusive tá na gente, muitas vezes. O que acontece é, se o seu sistema imunológico fica baixo, você está mais sujeita, ou sujeito, né? A esse fungo se aproveitar. Ele é oportunista. Ele vai ver que o seu sistema de defesa está fraco, vai se aproveitar, e aí vai fazer você ficar com esse fungo preto. Aí, basicamente, o fungo deixa a sua pele, enfim, é terrível o fungo. Mais de 50% de morte, enfim. Mas não é o caso da aula. O que eu quero dizer é, imagina, você vem com algum micro-organismo na mão e vai tocar no paciente, vai dar comida para ele com a mão da rua, com a mão do ônibus, que seja, sei lá, do mercado? Não pode. Segurança. Capacidade de saber ouvir. Não, eu só falo. A minha característica principal é falar. Ué, mas você não quer ouvir, não? Falar é fácil. O problema mesmo é ouvir. Olha, eu tenho notado que você, Andréia, não está muito bem. A Andréia é a cuidadora que divide o turno com você. Ô, Andréia, você não está bem, né? Tá tudo bem? Olha, se você quiser, a gente pode conversar e tal. Porque, claro, a gente tem uma relação da equipe, mas qualquer coisa pode contar comigo aí, tá? Aí, em algum momento, a Andréia pode querer se abrir com você. Não, lógico, uma relação profissional, né? Fala, olha, sabe o que é? É que eu tô um pouco desanimada. Parece que a família aqui não gosta muito de mim, sabe?
Parece que eles me olham meio assim, sabe? Não brincam muito comigo. Aí ela vai falando. E aí você fala, não, isso é normal. Eles são assim mesmo, eles fazem isso comigo também, eu tô aqui há 15 anos. Liga não, é assim mesmo. Aí ela, então é por isso? Eu achei que era comigo. Não, não é com você não, eles são assim e tal. Então, a capacidade de saber ouvir vai, acreditem, ajudar vocês e muito a ter um resultado mais interessante. Tá? Não só falar, mas ouvir. O que mais? Bom, vontade de disposição, eu já falei. Facilidade de comunicação. E a facilidade aqui, não entendam como você falar certinho. Nós estamos a fazer tal, tal. Coloquei-a, pegar-la, comprar-la, e tal. Não é isso. Isso não é facilidade de comunicação. A facilidade de comunicação significa você conseguir falar ou se comunicar de um jeito que todo mundo entende o que você quer dizer. É isso. É difícil pra caramba. É muito difícil. É possível? Super. Só que você precisa dedicar. Talvez estudar mais. Sabe? Estudar um pouco mais. Tentar ler mais. Quando você lê, você tem acesso a mais palavras. Então, você consegue ir trocando as palavras para, de alguma forma... Então, vou pegar um exemplo aqui. Amenizar, reduzir, diminuir e minimizar significam a mesma coisa, dependendo do sentido da frase. Falei 4 palavras que têm o mesmo significado. Por que eu sei disso? Leitura. 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 Peraí, rapidão. Tá bom? Então, isso é importante. Esses pontos devem ser observados. Beleza? O que mais? Pontualidade e assiduidade. Professor, tem diferença entre ser assíduo e ser pontual? Tem. O pontual é aquela pessoa que chega sempre na hora. Tipo assim, chega sempre a tempo, né? Então, assim, entra às 7, o turno rende às 7, 7 horas você tá a postos. Não é você tá na esquina, puxa, eu tô no terminal, eu tô chegando, eu tô virando a esquina. Não. Se é 7 horas que você rende o turno, no máximo às 7 você já tem que estar pronta para render, para pegar o turno. Isso é ser pontual. Beleza? O que mais? E assíduo é quando você tem uma frequência. Então, assim, o aluno pontual é aquele aluno, sei lá, que entra sempre no horário certo. O aluno assíduo é o que não perde uma aula, ou só perde quando tem alguma situação difícil mesmo, sei lá, algum imprevisto. A assiduidade tem a ver com você ser frequente. Você participar frequentemente de uma determinada atividade, de um determinado serviço, como, por exemplo, no trabalho, né? Sabe a turma que fica faltando? Sabe, né? Você deve conhecer alguém, um faltador aí. Um matador de dias, né, de trabalho. Facilidade de adaptação é importante. Olha, por enquanto, a gente vai, como a gente, uma cuidadora perdeu a mãe, a gente vai ter que ir revezando em 3 cuidadores e não em 4 mais. Então, você vai ter que ficar, Maria, 2 horinhas a mais, ou 3, mas é só até a gente conseguir mais uma cuidadora. Tem problema para você se você ficar mais 2 horinhas por dia? Não vou ficar, não. Eu só pago para ficar. Não, mas a gente paga para você a hora extra. Hora extra, não tem problema. Não vou ficar, não. Dificuldade de adaptação. Às vezes, até tem a condição de se adaptar, mas não quer adaptar. Então, tem que ter facilidade. E a maturidade emocional, né? Tem a ver também com outras questões. O seu emocional. Como você interpreta as situações e por aí. A ética não se põe no currículo. O profissional leva consigo, através de suas condutas, os princípios éticos em que acredita. Não adianta você escrever lá no currículo, sou ético. Característica da Carmen, ética. Sou ética. Ué, Carmen, você é ética? Sou. Aí, na primeira oportunidade, ela tá xingando alguém. Não, mas você falou que era ética, você tá xingando aqui alguém? Você tá humilhando aqui a moça da faxina? Como é que você é ética? Não, sou ética.
No seu currículo tá ser ética. Mas se eu humilho uma moça da faxina, como se ela fosse pior que você ou inferior a você, eu que sou o dono da casa não faço isso? Então, ética não vai no currículo, gente. Ética se demonstra. Você percebe, você expressa ali. Não adianta, tá? Então, não é no currículo, é nas suas atitudes, na sua conduta, no seu comportamento e por aí vai. Há uma necessidade de demonstrar a ética através das práticas diárias. Não fica no campo do discurso. Não basta apenas se considerar ético. Fran, olha, o que você acha que é mais ético, hein? Daí a Fran fala, olha, ética... Olha, Lucas, eu acho que eu sou ético e tal. Não, olha, mas eu também acho que eu sou ético. E a gente fica discutindo, conversando. A ética é isso e aquilo. A ética é aquilo, aquele outro, tal. Aí na primeiro momento, assim, que eu saio, acabei de sair da sala que eu estava discutindo com a Fran sobre ética, na primeira oportunidade eu já sou antiético. Joga um papelzinho de bala no chão. Não é conversa, é prática, é conduta. O profissional que acredita em seu potencial e leva consigo parâmetros norteadores demonstra, por meio das suas palavras. Não é isso que está escrito aqui. Demonstra por meio das suas atitudes. Boa parte dos princípios éticos em que acredita. Se eu acredito que ser responsável é algo bom, eu não posso chegar aqui para vocês, em dia de aula, e não saber o que a gente vai falar. Entenderam? Se a gente vai falar sobre ética, eu tenho que, de alguma forma, tentar passar para vocês a ideia. Lucas, então significa que você não pode nunca me deixar sem resposta? Não, tem coisa que pergunta que eu não sei responder. Mas aí foi um imprevisto. Alguém me perguntou, infelizmente eu não sei. Mas eu vou anotar e vou tentar ajudar a responder. Do jeito que eu conseguir, né? Tal. Mas eu já vou chegar aqui. Galera, a gente vai falar disso hoje, disso. E aí, o que vocês acham? Enfim. Eu sou responsável. Se eu defendo que ser responsável é ser ético, por que eu não posso ser irresponsável? Porque se eu for irresponsável, eu não estou sendo ético. Se eu falo sobre a transparência, tem que ser transparente, né? Enfim, por aí vai. É uma coisa bem curiosa, né? Se você pegar uma vez fiquei chocado, eu descobri durante a faculdade que eu consigo ver salário de pessoas que são concursadas do governo, por exemplo, né? Pessoas que, sei lá, meus professores ou qualquer pessoa concursada a nível federal ou estadual. Então, o site chama site transparência. Aí você coloca lá o nome da pessoa, o RG, sei lá, e vai aparecer lá quanto que ela ganha, quanto que ela faturou e tudo mais. Por que isso, professor? Porque enfim, tem um tempo já, né? O governo, essa é a ideia pelo menos, tenta ser transparente nesse sentido em relação ao quanto os profissionais ganham, em relação, tá? Então, aí você pode pegar qualquer pessoa e tá lá o site da transparência. E eu fiquei assim, né? Quando eu falei, caramba, se um dia eu for professor de uma faculdade pública, sei lá, professor da UFSCar, ou professor da USP, da Unicamp, não sei, da Unifesp, de algum lugar público, a turma vai conseguir ver meu salário. Ah, não, eu não gostei disso, não. Mas é por quê, gente? Porque um dos pilares é a transparência. Isso é ser ética. Se eu falo que eu defendo a transparência, eu preciso ser. Enfim, aí tem outras questões, né? Mas é importante vocês entenderem isso. É por meio de uma conduta ética que alguém demonstra os seus valores. Não existe cargo ou critério em que se deve ter mais ou menos ética. Ela deve ser praticada em qualquer função ou ética, ou cargo, né? Então, assim, desde o executivo, o topo, o máximo, o cara que mais ganha na empresa, até aquela pessoa que tem o menor salário, todos, sem exceção, devem ser éticos. Porque a ética não tem nada a ver com cargo ou com função. Tem a ver com o ser humano, independe. Se você é um marinheiro, um pescador, se você é um marinheiro, um boiadeiro, um gari, sei lá, um executivo, um viajante, tanto faz. Tem a ver com o ser humano. O seu comportamento enquanto ser humano independe do que você faz, quanto você ganha,
ou coisa do tipo. Por meio de tal conduta que o indivíduo, inclusive, pode passar a ser respeitado pelos superiores e também pelos colegas de trabalho. Há uma necessidade de perseverança, não é do dia para a noite. A gente vai ter esses resultados muitas vezes, né? As pessoas confiam, ou têm uma tendência maior a confiar em pessoas que elas sentem que são verdadeiras. Tá bom? Do jeito... E aí, ser verdadeiro significa que você é perfeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É um cara que tá... Vou pegar o Gil do Vigor lá do BBB. Eu não assisti muito, né? Não assisti tudo do BBB, nem nada, mas... Ô, Carmen, beleza. Obrigado, viu? Obrigado por você estar na aula. Eu já tô terminando aqui também. Obrigadão mesmo, tá? Obrigado de coração. Valeu. Bom fim de semana para você. Então, assim, você viu o Gil? Beijo. Obrigadão. Valeu pelo exemplo também. Então, assim, você vê o Gil, por exemplo, um cara que errou demais, né? Quando eu vi o BBB, o cara errou demais. Só, assim, errava assim, ele era verdadeirão, quebrava o pau, xingava. E por que ele tá cheio de propagandas hoje? Muitas marcas querem o cara. Porque viram que ele é sincero, de certa forma, sei lá. Ou entenderam que, do jeito dele, ele é aquilo. E aí ele foi aceito por essas marcas, pela população e tudo mais. Embora eu tô bem por fora, mas pelo que eu escuto é isso mesmo. Parece que ele tá voando, fez propaganda pro Santander e teve um monte de resultado positivo e tudo mais. As pessoas estão procurando outras pessoas onde elas consigam enxergar sinceridade, verdade, o lado humano, sabe? Então, se você for assim no trabalho, em algum momento você também vai ser recompensado e tudo mais. Então, keep calm e relaxa, né? E aí que tem um código de ética que, basicamente, se você for trabalhar em empresas, esse código de ética nada mais é do que um documento que vai normatizar ou vai colocar ali a visão, a missão e os valores da empresa. Se você seguir ou procurar seguir a visão, a missão, princípios e valores da empresa, consequentemente você vai também ter sucesso. Tá? Mas aqui funciona muito para empresas, né? Então, talvez, professor, eu quero ser cuidadora de uma empresa que presta serviços para cuidado. Olha, eu fiquei sabendo que tem uma empresa de cuidadora e eu quero trabalhar lá. Provavelmente ela deve ter algum código de ética, né? Alguma coisa assim deve ter ali. É importante que você, portanto, saiba, tá bom? Então, algumas dicas para fechar. Use o celular moderadamente, tá? O que é isso, Lucas? Significa que eu não posso usar? Não é isso que o Lucas falou. É importante que você entenda que sim, você pode usar. Mas, muita atenção, tá, gente? Muita atenção. Vez ou outra, em caso de emergência, você pode usar. Mas, preferencialmente, não fazer isso. Tá bom? Não fazer isso preferencialmente. Por quê, Lucas? Porque muitas vezes, quando você faz isso, você perde a sua atenção. Né? Um descuido, o paciente se machucou. Em um momento, por causa que você estava desatenta, sofreu algum acidente. Ou não sofreu um acidente. Só que não tem sentido mesmo o paciente ficar ali e você ficar no celular. Situações, né, gente? Como eu falei para vocês, né? Não me entendam mal. Situações. Mas tem que entender esses pontos. O que mais, Lucas? Vamos lá. Evitar realizar tarefas pessoais. Não confunda seu local de trabalho com a sua casa. É preciso focar totalmente a sua atenção ao paciente, realizando as atividades que dizem respeito a ele. Sendo assim, evite realizar quaisquer tarefas de cunho pessoal, como fazer as unhas ou escovar o cabelo durante o trabalho, né, gente? Então, você não possa fazer isso.
Mas durante o trabalho, talvez não vai ser o melhor lugar. Tá? Percebem? O que mais? Tem essa vestimenta. Lá não tem uniforme. Ué, então só por isso você vai andar de qualquer jeito? Hã? Não, se a resposta for sim, não deveria ser. De preferência, roupas que demonstrem o que, gente? Profissionalismo. Olha, eu sou profissional. Tô falando pra você andar com sapato caro, não tem nada a ver com sapato caro. Roupa cara, nada a ver. Tem a ver com a proposta. Tá bom? Vou ter algumas dicas aqui para vocês, né? Mas cuidado com as vestimentas também. O que mais, Lucas? Comprometimento, integridade, humildade, manutenção de um ambiente de trabalho saudável, educação e respeito entre todos, e obediência às regras. Quando eu falo regras, é o seguinte: se lá está escrito que a gente não pode, por exemplo, fazer algum procedimento que é errado, seja independentemente do setor que você trabalha, você não vai fazer, vai? Imagino que não. Porque faz parte da política interna da empresa. Ah, mas eu... Dá um exemplo, onde eu trabalhava, não podia ter barba. Se eu fosse de barba, eu estava o quê, gente? Infringindo as regras. Percebe? Você não pode ir com barba, porque eu trabalho com produtos alimentícios. Por que acho que eu vou de barba, então, se não pode? Porque a turma aqui, a gente trabalha com alimentos. Coisa simples, tá, gente? Bom, então a ideia da gente conversar hoje foi, a gente viu alguns pontos relacionados à ética, tá bom? Pontos relacionados ao que poderia ser essa ética, mas resumidamente é o que tem a ver com o que é certo, verdadeiro, honesto, adequado, certo, principalmente o que é certo. E é uma reflexão, uma conduta individual, tá? Mas todo mundo mete a mão. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo falta. Pega atestado e finge que está doente. Você não é todo mundo. Beleza? Então, essa foi a ideia da aula. Beleza? Então, algumas dicas. Como eu falei, sempre que posso, eu sei que às vezes pode parecer algo chato e óbvio, mas não é. Muitas vezes não, porque a gente às vezes faz coisas no automático, né? Lembra do diabinho aqui, ó? Aqui, ó. Você é tentada, né? Você é tentado a fazer. Mas, não faça. Essa é a ideia. Beleza? Deu para entender assim, a ideia, né, gente? Eu queria passar isso para vocês. Semana que vem, espero que, voltando, né? Vamos esperar o pronunciamento do prefeito. Eu acho que espero muito que volte, mas aguarde as informações, a gente vai conversando. Beleza? Voltando, aula prática. E aí, fica atento aos grupos, do jeito ou do outro, atente-se ao grupo, tá bom? Do jeito ou do outro, a gente tem aula. Por favor, avisa antes, viu? Claro, pode deixar, Maria. Eu não pode quero deixar. perder uma aula, hein? Pode deixar. Cadê o meu? Obrigado, Sumi viu, aqui. Lucas? Imagina, fica com Deus. Aí, apareci. Fica com Deus. Obrigado, viu, galera? Obrigado a todo mundo que apareceu. Fiquem com Deus.